Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Dividir para Multiplicar, onde estamos aqui para dividir conhecimento e multiplicar essa prosperidade com vocês. Estamos aqui com um episódio preparado aqui bem legal, que é como iniciar sua empresa. Vamos falar aqui de transição de carreira e vamos falar como você pode montar o seu primeiro negócio. Temos aqui dois convidados muito especiais que estão passando por essa experiência, né? Primeiramente, Larissa Dantas, bem-vindo. Obrigada, Enio. A Larissa é administradora e pós-graduada em estratégias empresariais pela UFG, Master em Experiência do Cliente pela SPM e G4 Educação, com mais de 12 anos, né, de carreira gerindo áreas de processo, relacionamento com cliente, cobrança, mais de 400 processos implantados e mais de 10 mil horas de capacitação de pessoas, uma média de satisfação também de nota 92 com os clientes nos últimos 3 anos e uma base de mais de 4 mil clientes. De estagiária a gerente nacional de relacionamento de uma das maiores construtoras do país, agora em carreira solo. Parabéns, Larissa, pelo seu currículo. Estamos também com o Juliano Borges, tem 32 anos, é fundador e CEO da ConstruÚnica Engenharia, né, engenheiro civil, é MBA em Direito Imobiliário, Negócios e Operações, tem mais de 16 anos de experiência no mercado, com passagens também por grandes construtoras e incorporadoras do mercado, atuando como gerente de contrato, responsável por coordenar toda a cadeia de incorporação, urbanismo, desde a aquisição de terreno, orçamentos, custos e prazos, planejamento de obras, comercialização até a sua entrega. Parabéns, Juliano, bem-vindo. Obrigado, Enio. É um prazer estar vocês aqui, pessoal. O Juliano e a Larissa têm uma história bem legal comigo, né? O Juliano, ele começou, a gente se conheceu, né, Juliano, como o menor aprendiz, né? O Juliano, a gente trabalhava na mesma empresa, né? Eu acho que eu já ocupava um cargo de liderança e o Juliano, ele entrou ali. Você tinha quantos anos naquela época? Eu tinha 15 anos. 15 anos? 15 anos. Nossa, eu tô ficando velho, viu? Poxa, 15 anos é... Hoje você tá com 32, pronto, tá revelado, né? Mas o Juliano fez uma carreira muito bacana. Eu lembro do pai dele, levava ele de moto, né, Juliano, lá na Garupinha, e depois buscava. Aí depois você começou a fazer faculdade, né, de engenharia. Uma história bem legal, de superação mesmo, viu? Parabéns. Obrigado, Enio. E nas horas vagas ainda vendia roupa pra gente. Ainda vendia. Ele sempre tinha, Larissa, uma renda passiva, viu? Sempre já estava atuando. É, isso mesmo. E a Larissa também, eu conheci estagiário, também numa empresa que a gente trabalhava junto, né? Já ocupava cargo de liderança, mas não estava sobre a minha tutela, né, Larissa? Uma liderança direta, mas já te acompanhava lá dentro da empresa também. Era minha inspiração. Obrigado. Já começou pela qualidade, depois foi galgando as áreas ali de coordenação, gerência de relacionamento com o cliente, e hoje aí uma expertise na área de experience, né, para provocar o uau para os clientes. Exatamente. Muito bacana ver a carreira de vocês dois, turma. Mas vamos lá, a ideia aqui, na verdade, turma, é trazer para vocês um conteúdo para que vocês possam entender esse mercado, esse início de carreira, né? A gente tem aqui duas pessoas que estão iniciando em carreira solo, começando novos negócios, né? Recentemente, os dois saíram de grandes empresas e começaram a empreender e a esses desafios, né? Mas conta para mim aqui, Juliano, como que você, né, surgiu essa ideia de criar sua própria empresa? E fala um pouco dela também, para a gente poder entender no que você empreende. Bacana. A ConstruÚnica Engenharia hoje atua em tanto obras residenciais e comerciais, né? Estamos muito focados em casas de alto padrão em condomínio, né? E o que me fez ir para a ConstruÚnica, né? Criar a ConstruÚnica. Eu acho que desde o início, igual você falou, de menor aprendiz, onde eu atuei em grande incorporadora e onde eu tive a oportunidade de passar por vários departamentos, né? Mas sempre já vinha na minha mente essa questão de empreender. Então, sempre eu já pensava, eu posso fazer também, né? E essa vontade muito grande de crescer, né? Que eu tenho uma frase comigo que eu falo assim, que o céu é o limite, né? Então, realmente, a gente pode ir muito além, né? Então, eu acho que eu fui amadurecendo isso, cada dia mais esse sonho vinha, né? E eu
aproveitava as oportunidades que eu tive, né, quando eu estava trabalhando de carteira assinada, e nisso veio me agregando cada vez mais conhecimento, onde que eu não ficava, assim, acomodado, eu sempre queria um pouco mais, tanto que nessa grande incorporadora eu rodei todos os departamentos, né, lá, e depois foi para uma outra para trabalhar na área de urbanismo, que era algo que eu não sabia, né. Tanto que a gente tem o intuito hoje da construtora atual é justamente ter a parte de urbanismo e incorporação também, mas foi tudo que agregou em relação a esses anos que eu vim convivendo, né? E isso me trouxe mais experiência e mais vontade de voar, né? Mais vontade de estar ali buscando. Todo dia é um desafio, né? Que é essa fase de, igual que a gente está migrando, né? De empreendedor. Realmente é totalmente diferente um pouco a cultura, aquela questão que você fala, às vezes na carteira assinada você tem seu salário ali, né? Na verdade, agora você tem que prover vários salários, né? Então isso é bacana, isso de busca, cada vez você conhece mais pessoas, você evolui mais, você aprende muito, você está num ambiente com outros empresários, onde você tem mais conhecimento. Então, acho que é tudo essa fase aí. Legal. E quando você decidiu, né? Teve um momento que você tomou uma decisão, né? Às vezes a gente toma ela tomando banho, às vezes em algum lugar insano, mas a gente acaba tomando essa decisão, né? Mas antes, eu queria que você falasse um pouco também desse momento, se você lembra desse momento, dessa tomada sua de decisão, mas eu queria voltar um pouco antes também, assim, que momento, porque essa ideia nasceu, talvez você não tinha nem o nome da empresa, mas você tinha dentro de você de falar, não, eu vou ter a minha construtora, eu quero empreender nesse sentido. Foi em que momento da sua vida que você começou a ter ideia e que momento que você realmente decidiu fazer? Eu acho que a ideia amadureceu foi quando eu realmente me formei, que aí realmente veio aquela ideia amadureceu mais, né? Aí eu fui amadurecendo e em relação à ideia mesmo de falar assim, nossa, vou migrar, né? É até um ponto assim que eu até falo, minha esposa até ficou muito preocupada, porque foi uma decisão assim que eu via que já era o momento de realmente partir, assim, para empreender. Porque eu já tinha buscado tudo de construção, de incorporadora e cheguei no urbanismo, né? É onde que eu agreguei todo o conhecimento ali. Eu falei assim, tá na hora de realmente eu fazer dar certo. Em contrapartida, eu estudava muito o mercado assim, de construtoras e via o que o pessoal estava fazendo. E eu falava, gente, eu posso fazer também. Então, foi uma decisão que na época eu estava trabalhando nessa incorporadora. E aí surgiu uma oportunidade de uma casa, né? E aí eu falei, é ela, é a hora, é agora. Vou tocar essa casa e Deus vai prover, a gente vai correr atrás e tudo, e eu vou me organizar. O que deu muita base hoje que eu vejo é a organização que eu tive, o aprendizado que eu tive das outras empresas, trazer para a minha. Que eu acho que mesmo assim, a gente um pouco menor, a gente já consegue ter uma bagagem, uma organização melhor. E com isso, foi essa primeira casa. Ela que te motivou, Ela motivou, na verdade, para você ir lá e falar, não, agora eu vou pular. Isso, e agora eu vou seguir. Ou seja, foi um projeto, né? Foi um projeto. Pelo menos um projeto pequeno, mas é um projeto que já te cabia, né? Você falar, eu vou virar mestre de obra, engenheiro e servente, pedreiro lá dentro, mas tudo, eu vou. Mas eu vou. mas eu vou, né? Aí sempre realmente fica aquele medo, né? Porque você tem ali, todo mês você tem seu salário, né? E você sai por uma questão de empreender, igual eu tinha uma casa, né? Poderia, assim, dar certo, ou poderia dar errado. E a segunda casa, né? E a segunda casa ia vir a terceira, né? Então a gente não sabia. Mas eu falo, toda aquela força de vontade, realmente fazer além, de buscar mesmo, veio a consequência que, tanto que o ano passado a gente fechou com 26 obras, né? Então, assim, em um ano a gente conseguiu muitas coisas. Sua empresa tem quanto tempo? Ficou full time, sim, foi 1 ano e 6 meses ainda. Uau! Então, você tá com quantas obras? Não, fechou o ano passado com 26, agora tá, aí entregou algumas, tá com 20 em andamento. Excelente, parabéns. Então, Parabéns, Ou seja, você começou com uma casa. Começou com uma casa e a gente foi passando. Então. Não, mas depois eu quero voltar nesse assunto aqui. Larissa, conta pra gente então, pra você, que quando você decidiu a migrar, né, você que está iniciando agora um projeto novo, conta pra gente um pouco desse projeto e conta também como que foi o desafio de você tomar essa decisão. Então, como eu comecei estagiária da empresa, né,
na área de qualidade, eu tinha contato com vários departamentos, na verdade, todos os departamentos da construtora. E aí acabou que passei por 6 steps lá dentro, né, ao total da carreira até chegar à gerência. Depois migrei para a área de relacionamento com o cliente, onde eu tive contato com a outra parte, que é a parte de incorporação. Então, todos os outros departamentos que faltava eu ter contato, tive contato. E aí, chegando, né, já ao cargo de gerente de relacionamento, não via mais para onde crescer, né, a curto prazo. Porque, claro, tem a oportunidade de diretoria e tudo mais, mas é no tempo da empresa, com o orçamento da empresa. E falei, caramba, eu sou um workaholic que trabalho intensamente. Apesar de amar a empresa, eu falei, não dá mais, tem que sair dessa caixinha. Mas não tinha coragem de sair da caixinha. Até que um belo dia, tirei férias em setembro, tava lá na Europa, vi o store do Enio. Ó, quem quiser uma hora de mentoria comigo, vem aqui, clica aqui e já agenda. Já agendei no primeiro dia que eu voltei de viagem, já falei com o Enio e foi aquela conversa assim que chacoalhou minha cabeça. Falei, cara, eu tenho que tomar uma decisão. E aquele amor pela empresa, eu falei, meu Deus, como vai ser isso? Enfim, um empurrãozinho que faltava, o Enio foi lá e pá! E aí tomei a decisão, né? Tive essa coragem, né? De abrir mão de um bom cargo, de um excelente cargo, na verdade, de um excelente salário, da estabilidade, para me aventurar aí nessa área do voar sozinha. E tem sido muito gostoso, é um processo de aprendizado diário, né? Você tem que configurar novamente sua mente, que estava configurada ali, ó, para aquela caixinha, acordar todo dia, ir para a mesma empresa, conversar com as mesmas pessoas, e de repente você começa a aprender que network é muito importante, se posicionar é muito importante, a sua imagem é muito importante, você começa a ver um mundo que você fala assim, meu Deus, esse mundo existe, e aí as coisas vão acontecendo. Entendi. Então, assim, eu falo que a decisão sempre é da pessoa, não é minha, né? Exato. Então, mas que bom que você tá feliz com a sua decisão, Mas, tá segura. sim. Ah, que legal. Que é novos projetos, né? E qual que é a sua ideia, Larissa, de empreender no que agora, já que você tá formatando isso? Acho que é tudo recente ainda, Sim, né? é tudo muito novo, Mas tem pouco mais de 3 meses ou 3 meses ainda. Então, a ideia é ajudar empresas e gestores em todos esses processos que eu tenho bastante know-how, que é gestão de equipes, gestão de pessoas e experiência do cliente. Então, dar essa mentoria aí, tanto para empresas quanto para gestores, será o meu foco aí nos próximos meses. Falo próximos meses porque somos, né, uma metamorfose ambulante. Cada dia surge uma ideia nova, surge uma oportunidade. Quanto mais a gente conversa com as pessoas e frequenta novos lugares, novas ideias vão surgindo e, enfim, tudo vai acontecendo. Legal. Então, a ideia agora é vender essa sabedoria que você adquiriu, né, com consultorias, para poder formatar novas empresas, né, que precisam, né, de ter uma excelente experiência com o cliente. Exato, né? Vamos transbordar resultado aí por todas as empresas. E você se encontrou nesse mercado de experiência com o cliente, né? Sim, demais. Eu falo que geralmente você não atende cliente, né? Você, na verdade, relaciona com o cliente. Exato. Cliente, ele precisa se relacionar com a empresa, porque simplesmente se você atender, é você falar para ele, bom dia, o que você precisa e tchau. E, na verdade, ele precisa criar uma intimidade com aquela marca. Conta um pouco mais como que você consegue construir isso. Então, Enio, eu acho que antes de mais nada é você lembrar que pessoas se conectam com pessoas. Quem tá ali do outro lado é um ser humano que tem sentimentos, que tem emoção. Quando você gera essa conexão emocional com a pessoa, é muito mais fácil de você construir qualquer coisa que você quiser, né? Às vezes a gente pensa assim, eu tô conversando com essa pessoa aqui, agora ela não tô vendo nenhum potencial, não tem nada a oferecer. Isso acontece muito com o vendedor, né? Não, essa pessoa aqui acha que não vai comprar nada não, e atende de qualquer jeito. Quando, na verdade, ele tá conversando comigo que realmente, às vezes, não ia comprar. Mas eu conheço o Juju que tá louco pra comprar aquilo. E se ele me atende super bem, Juju, eu fui numa loja ali que você não tá entendendo, não. O pessoal lá é sobrenatural. Ou até mesmo, né? Vou pegar um exemplo de construtora, que o Juju é da área. Se o Juju tá lá construindo. Tô falando de Juju, viu, gente? Que eu sou íntima do Juliano. Mas se ele tá lá construindo e se ele trata a vizinhança dele muito bem, né? Mantém a obra limpa, organizada. O que o vizinho dele vai falar sobre a construtora dele? Muito bem. Então, isso diretamente, né, nem indiretamente, tá vendendo também. Então, assim, a gente tem que ser intencional nas nossas relações, principalmente nas relações humanas, porque tudo acontece através de conexões. Se a gente vira essa chavinha e começa a pensar dessa forma, a experiência do cliente vira uma coisa natural. E eu vejo muito que, às vezes, tem empresas que qualificam o cliente pela sua aparência, né, igual você falou.
Eu tive um amigo meu que estava narrando, ele vende casa sob rodas. E ele falando, eu estava aqui atendendo um cliente, né? E ele foi, encantou, falou que ia buscar o irmão dele em São Paulo, né? Para poder, né? Ele estava numa feira, enfim, para poder ver o apartamento. E aí ele falou, cara, não vai dar tempo, né? Fecha hoje. Ele, não, eu vou buscar no jato. Ui, toma! Já falou, não, busca, eu volto aqui, daqui 2 horinhas eu já tô de volta. Então, é muito... na verdade, você tem que relacionar bastante com o cliente para poder entender até o poder de compra dele, né? Às vezes você acha que conhece ele, né? Principalmente pela aparência que ele tá ali, e, na verdade, ele pode ser um potencial cliente, não para aquele produto, mas um produto melhor ainda, né? Exato. E é só relacionando, é só criando conexão, criando pontes, né? Para poder trabalhar nisso. E já tem nome a sua empresa? Ainda você está nessa fase de construção? Empresa. Por enquanto, o nome é Larissa Dantas. Na verdade, a razão social é LD Desenvolvimento, mas Sim. o chama mesmo vai ser Eu Seu Sou a nome. Persona. Legal, que bom, que bom. Aí vai muito de encontro com o seu propósito, Sim. né? Que a sua empresa leva o seu nome e seu nome é uma pessoa e a pessoa gera conexão. Com certeza. Bem sacado, parabéns aí, sucesso. Obrigada. Juliano, e vamos voltar um pouquinho ali nas suas obras ali, né? Então, você falando que fechou o ano aí com 26 obras e agora você está numa fase de 20 obras, sua empresa já tem 1 ano e 6 meses, então isso mostra um crescimento bastante exponencial, porque é uma empresa nova, né? Porque você abriu ela tem recentemente. E esse crescimento exponencial, quais foram os desafios? Porque imagina, você saiu de uma casinha onde você provavelmente era o mestre, o engenheiro, né? Eu tava brincando, mas provavelmente é verdade isso daí, porque ninguém começa grande, né? Todo mundo começa otimizando recursos. E hoje você está com quantos colaboradores e quais são os desafios hoje dentro dessa empresa já? Porque a gente está falando aqui de pequenas empresas e grandes negócios já, né? Não, isso é verdade. Até eu mesmo, às vezes, me assusto, né? Assim, de uma hora para outra a gente aprendeu. Mas o que eu falo muito é justamente a base que teve para... Realmente o que a Larissa falou faz muito sentido, né? Também a conexão de pessoas, né, para pessoas. Então, acho que... E a questão do nosso propósito mesmo, que foi a primeira coisa que eu fiz na empresa, foi realmente criar um propósito. O que realmente eu queria. É um ponto-chave que eu falo, e a Larissa complementou muito bem, a questão do cliente. Então, assim, sempre eu quis trazer algo a mais para o cliente. Eu estudei o mercado, por exemplo, vamos dar um exemplo de casa de alto padrão. Às vezes o cliente estava ali, ele fazia o projeto com o arquiteto e o arquiteto finalizava o trabalho dele, o cliente ficava solto, o cliente não sabia que tinha que aprovar o projeto dele no condomínio, não sabia que tinha que aprovar na prefeitura e o cliente ficava perdido. O que eu quis trazer? Trazer uma solução completa para ele. Falei, não, eu tenho um arquiteto parceiro, eu pego o seu projeto, eu aprovo ele, eu cuido de todo o processo, se você precisar de financiamento, eu tenho um correspondente bancário, e o foco na construção, sempre era o meu foco ali na construção. Mas quando eu realmente, eu até chamo de solução de ponta a ponta, que a gente tem lá, quando eu ofereci isso para o cliente começou assim, nossa, ele resolve minha vida. Então isso foi uma sacada muito boa que a gente realmente teve essa demanda muito grande de cliente, porque realmente o cliente ficava ali, não, realmente a consultora ali, ela trata tudo para mim. E foi onde que veio várias oportunidades. Aí realmente a gente fazendo um trabalho bacana de controle, de obra, e dando aquele suporte para o cliente acabava indicando no condomínio. E isso é em escala. Eu até brinco, no condomínio a gente faz reunião com a turma, todo mundo, eu falo, ó, aqui realmente a gente tem que ser muito bom, porque não existe meio termo. Ou a gente é muito bom ou a gente sai do condomínio. Então isso tudo eu sempre treino a equipe, né? E aí eu tenho gestor de obra, tenho coordenador de obra, tenho engenheiros de obra, que é uma questão que eu via que o pessoal do condomínio mesmo deixava só o encarregado lá, não tinha. A hora que eu falo pro cliente, ó, eu tenho uma equipe por trás, eu tenho um engenheiro lá, se você chegar no condomínio, o engenheiro vai estar lá para te atender, já é outra coisa. A pessoa já fala, nossa, realmente eles estão preparados. Que é onde que eu via que era uma dor do mercado. E isso eu consegui atender a satisfação do cliente. Eu acho que por isso que veio. Aí hoje a gente tem mais de 70 funcionários, né?
E estamos com alguns projetos aí, uma questão de incorporação, de sobrados, né? Onde que o Enio vai nos ajudar aí. Então, mais questão também do urbanismo, que é o nosso foco, né? Então, acho que tem tudo para dar certo aí. Legal. Sensacional. E dentro desse crescimento aí que você teve, né, provavelmente, né, teve fragilidades dentro da companhia, né? Porque você sai, hoje você deve estar com o quê? Quantos diretos e indiretos, assim, Hoje tem de colaboradores? indiretos, deve ter uns 55, Uhum. indireto, né? Indireto 55 e o restante direto, né? Você tem uns 70 direto? Mais ou menos. Então, ao todo, você cuida de uma cadeia de 130, mais ou menos, mais ou menos, porque é muita gente. O que eu falo, assim, e é o desafio nosso, assim, igual você falando, assim, de pessoas, é realmente, que eu até tava conversando com a Larissa, falei, Larissa, a gente vai ter que ver uma consultoria também, né? Eu já vou fazer negócio depois. Porque realmente é aquele de motivar as pessoas, né? De ter um ambiente bacana, né? Que eu acho que esse, sim, que eu tive... Foi onde que eu sofri bastante, foi realmente com pessoas e a questão de capacidade, né? Dessa questão como um todo, e foi onde que eu tive mais, sim, foi o meu maior desafio, e ainda tá sendo, né? Para ser sincero, porque tanto também em obra que a gente trabalha com o público, com as pessoas que têm um conhecimento menor, às vezes, né? Da parte operacional ali e tudo, e tanto também da questão de gestão. Então, eu vejo, sim, que para mim foi muito, muito novo, né? Então, e às vezes a gente que quer muito que as pessoas sejam igual a gente, né? E não é. Então, assim, para mim foi um aprendizado nessa curva. Garantir que a linguagem, né, a comunicação, o trato seja homogêneo, né, Juju? Não adianta ali a diretoria, os gestores tratarem super bem, se preocupar muito com a experiência do cliente, se quem tá lá na ponta, que vai receber ele na obra, não tiver esse mesmo feeling, né? Então, a gestão da experiência do cliente, ela envolve toda a cadeia de ponta a ponta. Então, isso é realmente muito importante. Exatamente. Ô Larissa, conta um pouco pra gente na sua escolha de empreender, né? Você deve estar fechando agora seus primeiros contratos, etc., né? Formatando esse novo negócio seu. E o Juliano tinha uma casinha para fazer, né? Quando ele começou a carreira dele. Então ele falou: poxa, dessa casa aqui deve ter feito essa conta. Imagino eu, essa casa aqui eu vou ter um BDI de tanto, isso aqui dá-me para sobreviver uns 3 meses para frente, né? Assim, Juliano, que faz a conta? Exatamente. E o Juju é igual eu, né, Juju? Exatamente. Exatamente essa conta. Eu sei como é que é. 3 meses para frente eu tenho que dar. Essa obra vai durar, então eu tenho fôlego para 3 meses. Você tem filhos? Não, né, Juliano? Não, você é casado, mas não tem filhos, mas né? a esposa ficou assustada. Porque imagina. Tava num cargo bom, né? Um salário bacana e de uma hora para outra. Vai perder renda. E é justamente nessa veia que eu quero perguntar para você, Larissa, nessa perda de renda, porque... Larissa, você também é solteira, né? Não tem filhos. Não. Mas tem a sua responsabilidade, tem cartão de crédito, tem moradia, tem tudo, né? Para poder pagar. Como que é isso? Você começar a deixar, porque o Juliano tinha uma casinha, parece que você tomou uma decisão sem plano B. Sem plano B. E agora você está construindo, e você, provavelmente pelo tudo que você narrou aqui, você já estava bem alta, estava com um salário bom, e você optou em tirar essa renda da noite para o dia. Exato. Você se preparou para esse momento, financeiramente falando, e como é que foi? Deu medo de acabar com essa renda, e depois como é que eu vou fazer com o cartão depois? Conta pra gente aí. Eu tive uma educação financeira muito forte, né? Sempre fui, desde pequena, eu lembro que meu pai tinha 5 anos, dava dinheiro para lanchar no colégio, eu guardava o dinheiro para não lanchava para ter o dinheiro guardado. Então, assim, não é que eu me preparei para esse momento, mas eu sempre tive preparada para a vida. Então, eu já tinha uma reserva financeira. Eu acho de extrema importância para que o seu psicológico suporte esse processo, porque é doloroso. Imagine, de repente você está acostumado ali a ganhar, né, todo mês, dia 30, faça chuva, faça sol, vai estar lá. E de repente você se vê sem essa renda, né, e tendo que pensar em novas ideias, porque antes o trabalho pula na sua mesa, brota trabalho. Agora você tem que ir atrás do trabalho. Então, eu tinha já essa reserva de emergência, né? Estou usando dela até organizar, e eu acho que assim, é vital para que você tenha um psicológico tranquilo para conseguir atravessar esse mar vermelho aí. Imagina, é um deserto, né? É um deserto. É um tiro no escuro. Eu acho que muitas pessoas ficam presas nesse momento, né? Que às vezes tem a vontade de empreender
E às vezes ele não se prepara para isso, né? Eu costumo dizer que o trabalho de carteira assinada, na verdade, ele é um momento para você ali ter um aprendizado e ter uma sabedoria. E vai chegar um momento para aqueles, né? Não é para todo mundo, para aqueles que se sentem motivados a empreender, vai chegar um momento que ele vai ter que fazer essa transição de carreira. E para ele poder fazer essa transição, ele precisa ou ter um projeto, né, Juliano, né, que você teve, a Larissa que teve um planejamento, né, de emergência, não para aquele motivo, mas sempre estava preparado para que possa fazer essa transição de forma mais tranquila e não ser tão traumática, né? Mas eu costumo dizer que ela nunca é fácil. Toda vez que você quer fazer uma transição de carreira, você vai sofrer nessa transição. Ele é um deserto, né? Eu falo, vamos atravessar o deserto, né? E essa travessia desse deserto, eu acho que tem que estar se preparado para isso, né? Mesmo preparado, me deu medo. Teve dia que eu liguei para ele e falei, ei, Deus do céu, meu Deus, eu vou passar fome, será? O que vai acontecer comigo? E isso com dinheiro guardado. Imagina se não tivesse. É isso mesmo. Mas essa tomada de decisão ali tem muitos fatores, né? Tem pessoas que têm famílias, formados, filhos, né? Ou seja, já tem periquito para cuidar, um monte de coisa, né? Então, nem sempre o dinheiro, às vezes, fala muito na frente, né? Antes de você fazer uma decisão dessa. Mas se você acredita no seu negócio, no propósito que você tem, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Sim. É um momento, né? Exato. Vai ter, passa rapidinho, viu? Vai ter conta para pagar, né? É igual o Juliano, ele estava represado, né? Ele olhou uma obra. Aí, ou seja, não tem um ano e pouco, o cara já está com 20 obras, 26 obras, imagina. Então, ou seja, o quanto de negócios, né, estavam ali aguardando à espera da empresa dele. Imagine se o medo tivesse paralisado, né? Ele tinha deixado aí de faturar milhões, viu, gente? Juju tá bem. E transbordando, porque hoje ele tem uma folha de pagamento de 70 diretos, mais 50, então, ou seja, ele tem mais de 100 pessoas ali. Esse é um ponto muito importante, Enio, porque quando a gente transborda, a gente abençoa a vida de outras famílias também. Então, assim, não é só a vida do Juliano, mas de centenas, né, de outras pessoas que estão sendo abençoadas direta e indiretamente. Não, isso é muito bom. Esse é um sentimento, assim, que até esses dias eu tava falando, é até pensando, é até engraçado. Você começa, assim, ter esse sentimento de gratidão, assim, pelas pessoas. Você para no final do dia, você fala assim, gente, tantas pessoas estão ali, né, devido, assim, à cultura da empresa, produzindo, né, e é muita gratidão mesmo, de ter esse sentimento que é muito bacana. E eu acho que depois, assim, até parece que vira um hobby. O trabalho vira um hobby e o resto vira consequência, né, do seu trabalho. Então, assim, é muito, muito gratificante. Quando eu falo, quando a gente está no nosso propósito, Juliana, ele, na verdade, ele não tem peso, né? Você encontra energia, a sua alma não acaba a sua energia, porque você está fazendo o que é o seu propósito aqui. Exato. Às vezes tem gente que fica cansado, não consegue evoluir, acorda desmotivado, não querendo nem sair da cama. Na verdade, o que acontece? A pessoa não está fazendo um negócio que não é do propósito dela. Na hora que ela identifica aquele propósito, né? Acabou, ninguém segura mais aquela pessoa. E aí o descobrir esse propósito, descobrir a sua identidade, requer um processo de reflexão, essa clarificação para você poder entender o que você veio fazer aqui na Terra. E vocês já entenderam, né? E movimento, porque se você não se movimenta, você não descobre, você fica sempre naquela tristeza, naquele vazio, mas você tá lá parado. E aí, quem tá parado não erra, mas também não avança. Então, para errar, para avançar, é preciso se movimentar. Eu até brinco, assim, eu falo assim que todo dia tem algum problema, né? Todo dia, né? Mas eu aprendi tanto conviver que eu gosto. Para mim, eu vejo assim, as pessoas às vezes reclamando, tudo para mim já é uma solução. Eu já penso numa solução, né? Exato. Então a gente vai evoluindo bastante. E me conta aí, Juliana, assim, você nasceu com um projeto, né? Então me conta como, porque eu gosto muito dessa linha tênue. Você pode ver que eu tô com perguntas bem no momento de vocês dessa transição ali, porque ela é o momento mais tênue, né? Ali é um abismo que você tem que construir uma ponte e pular e atravessar, né? Então, e esse abismo para pessoas podem ser grande, pode ser pequeno, então depende muito, mas é uma mudança, né? Então, nesse momento que você teve, a pergunta seria assim, ó,
como que você identificou essa oportunidade de negócio, né, que você teve durante a sua transição de carreira? Provavelmente você estava empregado, você estava dentro de uma companhia e você recebeu uma oportunidade de fazer uma casa. Como é que você antenou, como é que você ficou identificando essas oportunidades, mesmo estando dentro de outra companhia, para você poder direcionar depois a sua empresa? Eu acho assim, como eu já vinha alimentando isso dentro de mim e observando, né, as oportunidades, eu estava ali dentro da empresa, mas o meu sonho, o meu propósito ali estava também lá fora. Essa realmente ela andou em paralelo muito tempo, né? Eu pensava e às vezes a gente, é o que a Larissa falou e o que eu senti também, a gente sempre fica pensando, nossa, é muito mais fácil eu ter meu salário aqui, né? Eu vou arriscar e aí? Então, Te bateu arrependimento, Juju, em alguma hora? Não. Também em mim não. Isso é engraçado, que a gente fica com medo, mas não quer voltar atrás. Eu até costumo falar assim, eu acho que é o nosso medo realmente essa migração. Porque do escuro. O que eu pensava também, o que me ajudou a fortalecer? Eu falei assim, eu tenho um cargo muito bom e eu tenho o meu sonho e meu propósito, que são diferentes. Aí surgiu essa oportunidade, eu falei assim, eu vou encarar essa casinha e realmente eu vou abrir mão daqui. Mas em contrapartida, eu já tinha um plano B também. Eu falei assim, se essa casinha não der certo, eu realmente tenho que voltar pro mercado. Mas eu tinha tanta certeza, assim, e era aquela minha vontade que veio amadurecendo, acho que desde o início, mesmo essa vontade de empreender e tudo, que o plano B só passou assim na cabeça, mas eu tinha certeza que iria dar certo, sim, esse outro plano. Então foi essa migração mesmo. Foi lógico eu conversando também com algumas pessoas para tomar essa decisão. É muito importante, né, Juju? Essas conversas que a gente tem com várias pessoas vai abrir na cabeça. Eu não sei se com você aconteceu mesmo, mas várias ideias que foram surgindo no meio do caminho, elas foram mudando à medida que a gente ia se conectando com algumas pessoas. Aconteceu com você também? Aconteceu, exatamente. E um dos casos é o Enio. Até na época da grande incorporadora, muitos passo a passo a gente veio mudando. Uma época eu ia mudar até de curso, né? Então, assim, eu acho assim, você ia importante. Qual curso? Você ia Era administração, né? Que ia fazer. É verdade. E então, assim, é muito importante esse network com as pessoas, que ela, assim, vai te ajudar como gerir ali, como caminhar melhor, né? Entendi. Mostra direções que você ainda não tinha parado. Ela só faz assim, ó, dependendo da pessoa que você se conecta, ela faz isso aqui, ó. Olha pra cá, e você fala, é isso, esse aqui ó, é um ótimo virador de rosto. Ele vira a gente pra tudo quanto é lado. Eu gosto mesmo. Eu falo muito pro meu filho, né, o Pedro, porque agora eu tô treinando ele. Eu tô adorando essa idade dele, que ele tá assim agora, tá com 12, né, então... E eu treino ele quase todo dia, né? E o Pedro ele é introvertido, tímido, né? Tem alguns bloqueios que eu vou ainda ajudar ele a vencer. Mas eu sempre falo para ele, Pedro, você pode sempre esperar que o papai sempre vai tirar da zona de conforto. Você nunca vai estar confortável comigo. E ele, não, papai. Eu falei, ele já sabe. Quando eu chamo Pedro, ele já fala, qual que é o desconforto, papai? Porque eu acho que é isso. Você tirar dessa zona de conforto e sempre provocando, né? Para que você possa usar o máximo do seu potencial. Mas, Larissa, nesse início, né, hoje a gente está nesse mundo moderno, né, especialmente aí, né, nas redes sociais, Instagram, YouTube, e o que essas ferramentas têm te ajudado aí para crescer aí os seus negócios, suas oportunidades? Nossa, Enio, eu estou tendo que me reinventar, que eu usava meu Instagram só para pessoal, né, tinha viagens e tal, minha vida pessoal, foto de biquíni, e tive que tirar tudo isso. Tô aí num processo de reposicionamento, porque é o nosso cartão postal e virou assim, ó, o nosso USB de conexão. Toda vez que você precisar, às vezes gente que você nunca imaginou que você ia conhecer, se conecta através dessas redes, né? Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, todas. Gente que você menos imagina vai abrir as portas. Então, assim, é extremamente importante esse meio digital, né? Para posicionamento, para descoberta, para conexões, é essencial e eu ainda estou aprendendo. Quem entrar ainda no meu Instagram vai ver alguma coisa ou outra, mas eu já estou em transição. Mas dentro das redes sociais, tem alguma que você gosta mais, você se identifica? Instagram, né? Instagram parece que é compartilhar o dia a dia com as pessoas, é entender um pouquinho do outro. E eu conhecer o Enio não só no profissional, mas ver um pouquinho da vida dele também, um pouquinho da do Juju e falar assim, caramba, eu me conecto com isso, que legal. E a gente fortalece essas conexões, essas afinidades e... Nossa, eu adoro.
Você é mais reservado, né, Juliano, nessa parte, É, né? eu tô precisando dar uma mudada, realmente. Mas a Larissa falou num ponto até engraçado, questão do Instagram. Um cliente, ele me liga, por exemplo, viu uma placa de obra, tudo, ele me liga, eu passo tudo a Construúnica, ele desliga a ligação, ele começa ir lá, ele vai lá no Instagram e começa a seguir. Então, assim, ele quer, assim, confirmar o que eu falei, se realmente é verdade, né? Então, assim, por Ter um isso que... portfólio, né? Isso, por isso que é muito, assim, eu acho que hoje a rede social é muito importante. Eu tenho, é até uma coisa que eu tenho que evoluir Mas a mais. rede, você usa muito a rede social da sua Da, empresa. da empresa. A minha que tá mais A sua reservada. pessoal, né? Que tem Então, que a dar uma Larissa, mudada. a verdade, Eu a sou empresa eu. é ela, É, né? a Larissa Eu já... o tempo todo, 24 horas, me conectando. Tem uma rede social que eu gosto muito, é o LinkedIn. Na verdade, eu acho que eu tenho mais audiência no LinkedIn do que nas demais, né? Porque é uma das primeiras redes. É engraçado, né? Eu comecei esse negócio de rede social, eu sou de TI. Então, eu comecei nas redes sociais, né? Foi bem antigo mesmo. Comecei com Yahoo Encontros lá, o pessoal vai encontrar namorada. Mas, na verdade, foi antes. Eu acho que foi o Mirk, foi na Mirk usava chat, né? Eu lembro que a Malhação usava também, em tempo ao vivo, etc. Então, as redes sociais foram evoluindo. Uma boa consolidação foi o Orkut, né? Principalmente aqui no Brasil, ele, né, ficou bastante difundido. O pessoal usava bastante, mas não para o lado empresarial, mas para o lado mais social, nesse sentido. Sim. E eu lembro até hoje que quando lançou o filme do Facebook, né, do Mark Zuckerberg contando a maneira que ele criou, né, o Facebook, houve uma migração, como se o Facebook fosse o pessoal mais elitizado e aí o pessoal do Orkut ficou, né? E aí houve uma migração em massa do Orkut para o Facebook e aí depois, né, o Instagram, né, o pessoal acabou migrando também. Então hoje tem dois públicos, né, praticamente duas redes sociais liderando, que é uma rede social que é o Facebook e o Instagram, que é tudo da Meta, né? Tudo da empresa do Facebook. O Mark Zuckerberg liderou esses dois negócios. E é uma máquina de venda, né? Ou seja, quando as pessoas começarem a entender que essas redes sociais, igual a Larissa entendeu, né? Falou, não, tirei minhas fotinhas lá pessoais, comecei a colocar meu portfólio, o que eu tenho de sabedoria, para você poder transbordar e repassar esse conhecimento que você tem, né? Para os demais clientes ou futuros leads. E é tão engraçado, Anne, que até o momento eu não coloquei assim, estou vendendo consultoria e só de colocar conteúdo, eu tava falando isso pro Juju. As pessoas começaram a me procurar e eu já fechei pacote sem oferecer nada. Só de transbordar o conhecimento, que era algo que eu não fazia antes. Então eu acho que assim, faço um convite aqui, né, para as pessoas que estão nos assistindo, começa a transbordar também, pega a sua rede social e transforma ela numa máquina de venda, e mesmo se não for para vender, só para você poder tentar mudar a vida um do outro. É difícil, esses bloqueios, timidez, né, aparecer na tela, etc. Mas é uma forma de você também transmitir o que você conhece, o que você sabe, né? E as redes hoje é muito fácil. Antigamente você não tinha nisso. Você tinha que fazer outdoor, você tinha que fazer mídia de televisão, rádio, né? Que são mídias caras. Hoje você tem um crescimento orgânico numa rede social e você também tem tráfego pago, você consegue transbordar ali também. Mas essa questão das redes, né, é engraçado que as gerações vão mudando, né? Por exemplo, meu filho já não usa Instagram. Olha só. Ele é o YouTube. Aí eu comecei a olhar o comportamento e depois eu falei, não, deve ser só dele, né? Aí depois eu fui fazer algumas confirmações. Na verdade, hoje as pessoas pesquisam dentro do YouTube, não usam o Google. Então, ou seja, essa geração que está chegando, ela, na verdade, o Google dela é o YouTube, ela já vai direto ao ponto. Nós ainda tá lá no Google, acha um artigo, um texto, aí se tiver um link de um vídeo, a gente vai no link. Não é assim o nosso racional? Não, essa turma já tá direto no YouTube. E o YouTube criou Shorts também, que é o Stories, né, do YouTube também. Então, ou seja, ele... Mas eu confesso que eu aprendi a trocar chuveiro no YouTube. Sei então... trocar. Não chamo alguém pra trocar pra mim, eu troco. Pode deixar. Pronto, justamente é uma rede social que transborda bastante, né? E tem outra, né, que eu sempre apostei muito nela, tem gente que olha ela com certo preconceito, mas é uma rede social que dá muita volumetria de entrega, que é o TikTok. Então, o TikTok hoje, ele é uma das redes, né, para quem está começando também, é uma rede que você pode usar, né? Eu estava assistindo um vídeo de um corretor super top, lá de São Paulo. Ele vendeu uma casa, eu acho que foram de 120 milhões a casa que ele vendeu. Aí perguntou, esse lead veio de onde? Ele falou, veio do TikTok. Ele falou, não é possível.
Ela veio do TikTok. Eu anunciei a casa no TikTok, ele conversou comigo lá e marcou visita e comprou a casa. A gente esquece, tem jovens milionários espalhados pelo mundo, Tem né? muito, Tem muito. TikTok, né? Todo mundo, é uma rede social de dancinha. Eu falei, olha, Não é, não. eu aprendo muito com o TikTok. O TikTok é uma rede social que tem mais entregas sobre conhecimento também, como o YouTube tem. O TikTok é uma boa sacada para quem está começando a sua carreira e os algoritmos do Instagram não estão entregando aquela entrega orgânica para você. O TikTok ele pode te ajudar nesse sentido também. Mas é um bom início, né? Mas, ô Juliano, voltando um pouquinho aqui para o negócio, conta pra gente aqui como que você faz para conciliar aqui, porque o negócio agora tomou conta da sua vida, né? É 24 horas. Eu falo que todo empresário, né, o maior dor que ele tem é no dia 5, porque ele tem que dar conta da folha de pagamento. O monstro da Tem que folha. estar lá, né? O dia 5 falar, poxa, se você não tem um capital de giro, o dia 5 é sofrido, né? Separar os Isso é meninos verdade. homens. Porque é CLT, é lei, se não pagar é problema, né? Então, ou Exato. seja, tem grande responsabilidade. Mas você tem uma vida, né? Fora da sua empresa também, você é casado, né? Você tem os seus hobbies. Como que você está conciliando nesse momento, né? Ou tá tudo ainda misturado? Foi um desafio para mim muito grande, justamente esse de separar, né? Porque assim, a empresa recente, o casamento também recente, né? Mas o que eu busco é sempre ter aquele tempo de qualidade. Eu acho assim, realmente acaba que empreender, ela te suga mesmo, é 24 horas, né? Igual você citou, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas aquele tempo de ter por lazer, para a família, tudo, realmente é ter um tempo de qualidade mesmo. Você tirar aquele tempo, fazer coisas novas, né? Então, isso que ajuda no dia a dia, porque sua cabeça é ligada, você não tem um descanso, você não tem, sexta-feira eu saí às 6 horas e tava, não, só volto na segunda, né? Não, então é todos os dias. Então, é isso que faz. A questão que você comentou da questão dos funcionários, uma coisa que eu aprendi muito em relação da empresa é realmente a empresa ter caixa, né? Que isso, você trabalha com outra questão de pessoas, né? Mas você garantir um caixa ali, uma questão saudável ali da empresa, você já fica menos um problema para você já consegue lidar com as outras rotinas, né? Sim. No dia a dia aí. Mas eu confesso que ela é difícil, né? Principalmente quando você está num propósito seu, né? E o negócio totalmente seu, você fica respirando aquilo 24 horas. Né? Você tenta desligar assim, você tenta tirar o celular dali, né? Pra ter aquele tempo, não é fácil, mas é o que eu tenho aprendido bastante, realmente, é ter esse tempo, porque senão é tudo junto ali, né? Então, eu tenho trabalhado muito isso. Meu desafio hoje, realmente, é nessa questão mesmo, do tempo, realmente, dessa mudança mesmo. Entendi. Aí você não tem dificuldade com isso não, né, Larissa? Não, é tudo tranquilo. Porque eu já vi, você tem um bom lifestyle, né? Você consegue... Eu me divirto e trabalho tudo ao mesmo tempo. Eu acho que quando você gosta do que você faz, né, realmente é muito tranquilo de lidar. Isso ainda mais no meu caso, que não tem marido, não tem periquito, não tem papagaio. Tá tudo Então certo. fica mais fácil ainda. Que bom. Eu falo que eu acho que quando a gente não tem muito tempo pra gente não tem tempo para prosperar. Que a gente precisa de um tempo nosso para poder até pensar que às vezes você está dentro daquele negócio, você está respirando aquilo 24 horas e você não está deixando de passar oportunidades que você está ali, está no seu olho, mas você não deu conta de sair da caixa e olhar para ela. Você está só vivendo ali aquele processo, né? Então, até isso, o tempo te ajuda, porque você tirando um tempo de qualidade para você, você vai conseguir fazer sua mente, né? Eu adoro fazer uma esteira, porque, poxa, eu saio de uma esteira, eu fico 1 hora ali, quando eu saio dela, eu já saio com outra tendência, porque você tem um tempo ali que sua memória está refrescando. No chuveiro também, eu acabo tendo um tempo, e tempos maiores, né? Tempos de viagens, né? Que você consegue colocar nesse sentido. Mas é fundamental nesse início. Então, para a gente poder encerrar, nosso tempo aqui é rapidinho, a gente geralmente coloca o podcast aqui 50 minutinhos, nem viu o tempo passar, né? Foi rápido. É rápido, né? Rápido. Não dá Gostava da tempo. conversa. Os caras super ansiosos, né? Falam, poxa, esse negócio vai durar uma eternidade aqui. Mas, gente, para encerrar, eu queria que vocês, né, me dão um conselho aí crucial, não para mim, né, para quem nos está assistindo,
que está prestes a iniciar a sua primeira empresa, está naquela fase ali daquela transição, da decisão, considerando já essa experiência de vocês aí, qual o conselho que vocês vão dar? Começa aí, Juliano. Então, sim, meu conselho é realmente, sim, a pessoa que tem esse sonho, esse propósito, realmente ela encarar esse desafio. Que esse dia eu vi uma frase até almoçando com o Enio falou, e eu guardei para mim, realmente faz sentido do que eu tô vivendo hoje. Eu acho assim, a pessoa que tá ali de carteira assinada, realmente ela se rende 10% da capacidade que ela tem. Então ela lá fora, ela vai esforçar tanto que ela tem mais 90%. Então assim, se ela já é muito boa com 10%, imagina o 100%. Então essa frase faz muito sentido. E eu acho assim, e todo mundo tem essa capacidade, esse propósito mesmo. É desafiador? É, mas é uma coisa agradável, é uma coisa que você gosta, é uma coisa assim, que você é só gratidão mesmo. Você tá ali no dia a dia. Então eu sugiro que todos realmente possam prosperar, possam empreender, que eu falo assim, tem uma gama muito grande de empreendedor para empreender, tem muita coisa diferente, tem muita novidade que cada um gosta de uma área, cada tem um perfil, mas eu super aconselho todo mundo aí a empreender, buscar coisas novas e caminhar nesse propósito aí. Que a bom. gente tem muito para prosperar aí. Mas só ainda complementando, estourando um pouquinho o tempo, né? Formado em engenharia civil, né, Juliano? Isso. Conta pra gente aqui o quanto que a faculdade ajudou você, na verdade, a empreender. Isso aí basicamente não ajudou muito. A engenharia ajudou assim, se eu fosse calculista, por exemplo. Na verdade, eu acho assim, é mais as pessoas do network que eu sempre buscava, você é um que eu ficava muito no pé, ele vem cá pedindo conselho. Então, eu acho que é o ciclo nosso e o aprendizado nosso durante trabalhando nas empresas, tudo, que realmente que vai te levar para esse caminho aí de empreender. Eu falo muito disso, né? Porque a gente está nesse ensino nosso, né? Tanto o ensino médio, ensino fundamental, até a faculdade, eles ensinam a gente a ser técnico, né? Eles não ensinam a gente a ser empreendedor. É diferente nos Estados Unidos, você ter matérias, né? Montar a sua empresa. Você tem um curso de administração, você fez administração, Sim, né, Larissa? fiz administração. Conta pra gente quantas empresas você abriu lá no curso de administração. Nenhuma, né? E os próprios professores, nenhum, né? A maioria, eu acho que se um ou outro tinha empresa era muito. Então, assim, a gente é treinado para ser funcionário. A gente não é treinado para ser empreendedor. Então, assim, já aproveitando também para dar a minha contribuição, eu acho que antes de mais nada, procure se desenvolver. Independente de onde você esteja agora, porque se você sair também do seu CLT, você não tá entregando lá e vai achar que você vai entregar fora, cara, não é bem assim. Então, se desenvolva, aproveita que você tá aí na caixinha confortável, se desenvolva habilidades de comunicação, habilidades de network, habilidades, né, técnicas, comportamentais, principalmente, soft skills, hoje é o grande diferencial. Se desenvolveu, se organize financeiramente também para ficar confortável essa transição e vai embora. Que horas? Vai. Ter a reserva, vai. Porque se ficar esperando a hora certa, ela nunca vai chegar. Nunca vai. Mas se prepara. Se prepara. Né, Juju? Não é fácil. E a gente tem, né? O Juliano que gosta de número, né? 85% do que você ainda vai fazer tá nas pessoas que você vai conectar. Ou seja, ainda você tem que ter, né? Tem gente que não investe em network. Network é uma técnica, ele requer uma forma de fazer isso. E você trazendo, né, ele vai buscar pessoas que têm sinergia com o seu negócio e você vai começar a trabalhar nesse sentido. Tem aquelas pessoas que nem almoçam sozinha, né? Gente, convida alguém pra almoçar, conversa, né? Chega no lugar, às vezes entra mudo, sai calado, conversa. Conversa porque ela conversa, começa, abre a boca, pergunta como foi o dia, qualquer coisa, começa a conectar quando você menos espera. Nossa, que legal essa ideia, e surge e as coisas vão acontecendo. É isso aí, turma. Olha, obrigado por vocês aceitarem o meu convite, tá? Juliano, Larissa, desejo muito sucesso para vocês aí, que vocês possam prosperar cada vez mais. E eu gostaria aqui de fazer um agradecimento. Joga aqui para a panorâmica, por favor. A gente está aqui, né? Nós três, a gente veio de uma mesma escola, né? Então eu tenho muita honra de onde eu vim, das minhas origens, principalmente das pessoas, né, que ajudou a gente a construir. E a gente veio da mesma escola, a gente veio de uma incorporadora, né, chamada EBM, que é aqui do Centro-Oeste. Hoje ela domina, né,
basicamente aqui a região, trabalhei 12 anos nela, o Juliano trabalhou quanto tempo, Juliano? Foi 12 também. Foi Eu 12 também, olha, todo mundo 12 anos. Todo mundo com 12. Aqui o encontro dos 12. Então eu queria agradecer, eu acho que todos nós, né, nós três aqui, agradecer a EBM por ser essa escola, por ser essa empresa maravilhosa aí que ensina, quantos já transbordaram também que saíram. Um abraço aí então pro Odilon, pro Elvio, pro Marcelinho, porque é uma empresa que a gente é muito grato, né, pelo que a gente ensinou e continua aí formando novos profissionais também para o mercado, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência e aguardamos vocês no próximo podcast. Até mais. Até mais, tchau, tchau. Obrigado.